Oi pra você, quem fala é a Lila e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina, produtividade e saúde mental. Como manter o equilíbrio entre tudo isso? Você sente que a tua rotina mais te esgota do que te ajuda? Por mais que você tenta ser produtivo, sempre dá ruim. Seu tempo nunca é suficiente, você está sempre cansado e vira esse ciclo vicioso. Hoje a gente vai falar sobre como manter o equilíbrio entre rotina, produtividade e a saúde mental. Que é pra gente não endoidar, né? Porque no mundo que a gente vive hoje em dia é difícil não endoidar. Então, sem fórmula milagrosa, tá, gente? Vamos falar aqui de um jeito que realmente cabe nos moldes sociais da maioria das pessoas, né? Porque a gente sabe que frase de coach de internet já tá ultrapassada. A gente sabe que aquilo não cabe na vida de todo mundo. Afinal de contas, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, não é mesmo? Mas ajustes pontuais podem ajudar consideravelmente. Não vou dizer que vai resolver teu problema completamente, mas vai ajudar bastante. Então, fica comigo aqui se você quer encontrar um equilíbrio entre tudo isso. Existe um mito de que você tem que ser produtivo 100% do seu tempo. E sim, é um mito. Não dá certo. A ideia de você estar sempre ocupado é furada, gente. Você vai estar sempre muito cansado. A gente precisa de pausas esporádicas para sempre manter energia num ritmo. Porque, afinal de contas, somos que nem, imagina, um celular. Se você não dá uma carga de vez em quando, ele para de funcionar, ele começa a pipocar, ele começa a esquentar, ele, sabe, dá todo tipo de tilt. Assim também é a sua cabeça. Se você ficar forçando ela a full, sabe, se você der overclock o tempo todo na sua cabeça, ela vai pirar. Vai ficar bem ruim, você vai ficar estressado, sobrecarregado, cansado, e aí vai virar um rolê muito difícil de consertar, porque você vai estar numa pilha que, caramba, sério, eu não tenho como te explicar todos os tipos de ruim que vão dar se você der overclock o tempo todo na sua cabeça. E como é que a gente pode estruturar uma rotina que seja minimamente sustentável, tá? Alguma coisa que dê pra aguentar. Eu sei que às vezes a nossa rotina ela é insustentável por si só, por conta da maneira como a gente vive, por conta do mundo como está hoje. Mas algumas coisas a gente pode tentar, na medida do possível, botar em ordem. Uma maneira é você dividir as suas tarefas entre essenciais, importantes e complementares. Porque tem coisas que a gente precisa fazer, senão não dá para viver sem elas. Tem coisas que são importantes, mas que são pontuais. E tem coisas que são só para manutenção. Então, a gente dividindo nessas 3 categorias as tarefas que a gente tem, a gente já consegue ter uma noção de prioridade e algumas coisas a gente pode, entre aspas, bem grandes, procrastinar para frente para ter uma produtividade boa, porém saudável. Por exemplo, estudos, trabalho são prioridades, né? Ou seja, são essenciais. O lazer e os cuidados pessoais são importantes, porque a gente precisa desse tempo. Dormir bem, comer legal, ter um período de descanso, sabe? Assistir às vezes um filme, alguma coisa pra gente dar uma relaxada, dar uma baixada na mente. E hobbies são complementares, porque são importantes pra gente, né? Pra ajudar nesse quesito relaxamento, mas se a gente não conseguir encaixar, tá tudo bem. Não é uma coisa que vai mudar a sua vida, entendeu? Um dos segredos mais importantes sobre rotina é a flexibilidade. Você tem que entender que a sua rotina às vezes vai funcionar perfeitamente e às vezes vai dar tudo de errado e você tem que ter um pouquinho de inteligência emocional, um mínimo de inteligência emocional para entender que problemas acontecem, você precisa contorná-los e isso não pode deixar a peteca cair. Acho que a flexibilidade é a chave de uma rotina saudável. A gente tem ciclos de energia e para que esses ciclos de energia funcionem, a gente tem que ter algumas pausas estratégicas. O nosso ritmo biológico importa. A gente, né, dependendo da idade que a gente tem um pouco mais de energia, um pouco menos de energia. Por exemplo, eu tenho 35 anos. Eu tenho bem menos energia hoje do que eu tinha aos 25, né, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu conseguia sustentar um ritmo muito mais caótico de coisas e hoje em dia eu não consigo mais. Além do mais, eu ainda tenho mais uma função que me agregou ao longo desse tempo aí, que é a maternidade, que consome muito do meu tempo. Então, entender o seu ciclo biológico é importante. Ah, você tem que dormir 8 horas por dia. Eu sei que não dá. Principalmente se você é mãe. Se você é mãe, se você dormir 3 horas, 4 horas, você tá se achando a última Coca-Cola gelada do planeta, não é mesmo? Mas a verdade é que a gente tem que entender o nosso tempo. E isso mudou muito, pra mim, pelo menos. Depois que eu fui mãe, eu comecei a dormir na hora que eu estava sentindo sono. E hoje em dia eu tenho um ciclo de sono legal, porque minha filha já dorme a noite inteira.
e eu consigo descansar o tanto que eu preciso. Eu, particularmente, não preciso de 8 horas de sono todos os dias. Com 6 horinhas ali, ó, eu tô tranquila. E às vezes você já consegue resolver seu problema com umas 5, 6 horas de sono. E tá tudo bem se você consegue manter o ritmo assim, tá? O legal é 8 horas. O bom é 8 horas. No mundo ideal seriam 8 horas, mas às vezes a gente não consegue, né? Por causa do fluxo de coisa que a gente tem pra fazer. Uma técnica que eu uso bastante é a técnica do Pomodoro. Você pode baixar um aplicativo no seu celular e dar ali pausas para fazer coisas que são relativamente importantes ou para mapear o tempo que você gasta nas coisas. Por exemplo, você quer ler um livro, você quer ler por pelo menos 1 hora, só que aí você fica parando, olhando o celular, ou falando com alguém, ou respondendo alguma coisa, ou vendo notificação, ou sei lá, você fica perdendo sua atenção um pouquinho. Então o que você bota na sua cabeça? Quero ler por 1 hora. Durante 1 hora eu vou botar ali o aplicativo do Pomodoro, geralmente ele bloqueia as notificações do celular. E aí você fica por 1 hora lendo. Você só vai sair, tirar a cara do livro quando apitar o reloginho do Pomodoro. E assim você tem certeza que você vai imergir. E você pode imergir ali porque você sabe que você não vai ficar ali perdido e aí de repente esquecer de fazer alguma coisa que você precisava depois. Você fica ali o tempo que você determinou que você vai ficar. E você pode fazer isso para tudo. Eu determinei que eu quero lavar minha louça em 20 minutos. Bota um Pomodoro. Passou 20 minutos, ainda falta muito da louça? Poxa, passou um pouquinho, bota mais um, sabe? E assim você também vai controlando o tempo que você demora para fazer as coisas. Assim você vai vendo quanto tempo você fica no seu Reels ali, entendeu? Assistindo os vídeos ali no Instagram, no Reels, que aí você se perde a noção da realidade ali, e aí o tempo de procrastinação também diminui, porque você está acostumado a organizar seu tempo melhor. É uma técnica bem bacana. Também é legal você mapear o tempo das coisas para você organizar a sua rotina. Porque assim, se você tem tarefas que você faz diariamente e você consegue determinar mais ou menos o tempo que você leva para elas, você consegue colocar todas as atividades dentro do seu dia. E quando você vê que o seu dia não está sendo suficiente para todas as atividades que você incluiu nele, inclusive as pausas, né? As pausas necessárias para você recarregar ao longo do dia, você também tem que colocar nessa continha aí. Você começa a entender aonde é que está seu tempo, onde é que está indo o seu tempo, onde é que você está gastando esse tempo que você tá consumindo e não sabe para onde está indo, sabe? Todo mundo tem essa sensação em algum momento da vida. Às vezes também é importante você colocar na sua rotina os tempos de transição para uma coisa ou outra, sabe? Tipo, e deixar pequenos espacinhos para eventualidades, né? 20 minutinhos se acontecer alguma coisa, sei lá, você precisou ir no banheiro, você estava com tudo programado, horários bonitinhos, cumprindo tudo direitinho, deu uma dor de barriga. Tem que estar lá no seu cronograma também. Você tem que entender que existem coisas que acontecem. Sei lá, precisou tomar um banho, não ia lavar o cabelo, lavou o cabelo, gastou mais tempo, sabe? Tem um monte de questõezinhas. E eu não tô falando que você tem que cuidar do seu tempo matematicamente, perfeitamente. O que eu tô querendo dizer é que assim, quando a gente inclui tarefas no nosso dia e a gente tem noção de quanto tempo essas tarefas costumam durar e quanto tempo a gente gasta nas nossas pausas e quanto tempo a gente consegue se manter focado, porque tem isso também, você também tem que se entender o período de foco que você tem. Não adianta você entupir a sua agenda de coisa e você não dá conta de fazer tudo que tem, sabe? Aquela coisa de, eu tenho 24 horas no meu dia, mas você precisa dormir nessas 24 horas, você precisa parar para comer nessas 24 horas. Às vezes você trabalha fora e você tem um tempo, um período de transição entre a sua casa e o seu trabalho, e aí esse período você não tá botando na conta e você tá gastando esse tempo para se deslocar, entendeu? A maneira de você não ficar maluco com um ritmo muito acelerado é você criar uma rotina que realmente cabe naquilo que você pode. Se você trabalha fora, o seu período de tempo pra fazer as coisas, sabe? Por exemplo, um erro que já foi bem comum, inclusive uma vez eu tava conversando sobre rotina com uma amiga, uma colega de trabalho, e ela disse assim, eu acho muito difícil porque eu saí do trabalho às 18 e aí eu não consigo fazer nada, eu chego em casa e eu não consigo fazer nada. Aí eu digo, tá, mas que horas que você chega, que horas que você queria começar a fazer as coisas? Sei lá, umas 6h30. Só que ela levava 1h30 pra chegar em casa. Então assim, ela não levava meia hora, ela levava 1h30. Então ela chegava em casa às 7h30.
sabe? Então ela queria começar às 6h30, sendo que ela só chegava em casa às 7h30. Daí até ela chegar, até ela tomar um banho, até ela comer alguma coisa, até ela estar realmente dentro de casa para começar a ser produtiva com alguma coisa dentro de casa, já eram 9 da noite. E aí ela ficava indignada, porque ela queria começar a fazer coisas às 6h30. E ela não botava na conta que tinha todas essas questões. E ela ficava estressada e sobrecarregada, porque ela estava sempre com aquela ansiedade de quero fazer, mas ela não entendia que ela levava 1h30 no trânsito, que ela tomava um banho quando chegava em casa, que ela comia. E aí, caramba, sabe? Aí eu disse, tá, mas você gasta tempo, assim. Aí ela ficou parada, assim, uns 2 minutos pensando, não é que é verdade? E aí, quando ela começou a entender que esse período entre as 6 da tarde, que ela saía do trabalho, até a hora que ela podia começar a ser produtiva às 9 da noite, ela começou a botar as coisas para depois das 9 e ela começou a ser muito mais produtiva e essa ansiedade diminuiu. Entendeu? É isso que eu tô falando. A rotina, ela tem que ser sustentável. Não adianta você querer ter uma rotina perfeita se a sua vida não casa a rotina perfeita. Ah, eu quero acordar às 5 horas da manhã, eu quero fazer atividade física, sabe o milagre da manhã? Quero acordar às 5 horas da manhã, quero fazer atividade física, quero ler um livro. Só que você é mãe. Você foi dormir 11h30, do meia-noite e meia, e a sua filha acordou 5 vezes na madrugada e você teve que atender ela. Você tá toda quebrada. Chega às 5 horas da manhã, o relógio desperta, você quer tacar ele na parede, mas você não quer levantar. Aí é que tá. Como é que você vai acordar às 5 horas da manhã e ter uma rotina produtiva? E como é que você vai se cobrar essa rotina produtiva se ela simplesmente não cabe naquilo que você consegue fazer? Não faz sentido, você entende? Não faz sentido, não faz sentido. É isso, não faz sentido algum. Então, vamos recapitular. A gente precisa de quê? Priorizar as nossas tarefas, né, por categoria, categorizar elas se são essenciais, se são importantes ou se são complementares, ver o nível de urgência das coisas que a gente tem na nossa rotina. Tem coisas que a gente tem que fazer todo dia, tem coisas que a gente pode fazer 3, 4 vezes por semana, tem coisas que a gente pode fazer uma vez a cada 15 dias. Tem coisas, e categorizar isso é o primeiro passo para você começar a entender a sua rotina. Segundo, você precisa entender seus tempos, como é que funciona o seu dia, os horários que você tem mais livres, os horários que você tem mais afogados, quais são seus gargalos, quais são os períodos de procrastinação avulsa que você tem, entender como funciona o seu dia, entender como funciona o seu relógiozinho interno, porque às vezes a gente está muito no gás de manhã e aí a gente bota a nossa rotina toda para acontecer à tarde, e à tarde a gente depois do almoço fica com aquela leseira, comeu demais, fica com sono e aí não tem aquela energia para executar e tudo fica mais cansativo e demorado. Entender o seu organismo, como é que ele funciona, em que período do dia você sempre tem mais energia para ser mais produtivo e tentar colocar a maioria das tarefas nesse ponto, nesse lugar. Ter flexibilidade de entender que aconteceu um problema, vamos resolver e segue o baile, e ter já programado na rotina esses espaços de flexibilidade, entender o nosso ritmo biológico, a hora que a gente tem que começar, que a gente tá com sono para dormir, a hora que o nosso cérebro já tá dizendo assim, pelo amor de Deus, para, e dormir, nem que seja assim, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Agora, se você gosta de trabalhar na madrugada, dorme mais tarde e, se possível, acorda mais tarde. Agora, se você trabalha CLT, tem que entrar 8 horas da manhã no trabalho, não vai dormir às 4 da manhã, porque não vai dar certo, e simplesmente não tem como. Vai dormir mais cedo. Ai, mas eu tenho pouco tempo. Vai dormir mais cedo. Deixa pra dormir tarde pra caramba no final de semana, que você não precisa acordar cedo no dia seguinte, entendeu? Tenta organizar a sua vida pra funcionar melhor, pra funcionar a seu favor. Entendeu? Use técnicas, pode ser o Pomodoro que eu comentei, pode ser aplicativo no celular que às vezes te ajuda a organizar a rotina, um planner ou planilha no Excel. Use ferramentas que possam te ajudar. Se alimente bem, tente dormir o máximo que você conseguir para bater as 8 horas ou pelo menos umas 6, que é o mínimo do mínimo. Inclui espaços de autocuidado, sabe? Tira um tempo para tomar uma água, para ver um episódio de um filme, de uma série, já bota isso na sua conta. Ó, a série que eu assisto tem episódios de
30 minutos. Então, bota ali 30 minutos de pausa para assistir um episódio de uma série, para ler um livro, alguma coisa que te relaxe, porque para mim ler um livro me relaxa pra caramba, às vezes pra você não relaxa. Então, bota coisas que vão relaxar você ao longo do dia, tira pequenas pausas, sabe? Tô muito tempo na frente do computador trabalhando, levanta, toma uma água, vai no banheiro, dá uma esticada nas pernas, sim, uns alongamentos, sabe? Tenta, na medida do possível, tirar essas pequenas pausas, porque elas vão manter você funcionando ao longo de todo o dia. E é isso, gente, que eu tenho para dizer para vocês. Tenta fazer com que a sua rotina seja o mais sustentável possível. E a rotina, a saúde mental e a produtividade, elas são coisas que andam ali em total sincronia. Se você não tem saúde mental, você não consegue estabelecer uma boa rotina. Se você não tem uma boa rotina, você não consegue organizar o seu dia e isso vai lascando sua saúde mental. E a sua produtividade, ela se beneficia das duas coisas. Você ter uma boa saúde mental faz com que você seja mais produtivo porque a sua cabeça está funcionando direito. E você ter uma rotina boa faz com que a sua cabeça funcione direito e automaticamente você tenha mais saúde mental. São 3 pilares de uma coisa só. Tenta manter tudo mais ou menos em equilíbrio. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, mas vai dar certo. Acredita em mim que dá certo. Se você organizar direitinho, tudo dá. É só ir ajeitando, remaneja tudo de novo. Deu ruim, tenta de novo, faz uma nova organização e vai até que dê certo. Uma hora dá certo. Vai por mim, uma hora dá certo. Se tem alguma coisa que você quer melhorar na sua rotina, gostaria que eu trouxesse aqui pra você, deixa aqui nos comentários. Posso trazer até alguns shorts, algumas coisas assim menores, com pequenas diquinhas. Então, se tem alguma dúvida que você tem, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui ainda, aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Fica sempre aqui no box da descrição as minhas redes sociais. É só você me seguir por lá e me acompanhar, porque no Instagram eu posto coisas muito mais dia a dia e tem muita coisa legal lá. Me segue lá também. Se fez sentido para você, esse conteúdo gostou, deixa aquele like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.